você ver como são as coisas. Ontem, uma pessoa foi solta entre aspas, enquanto outra foi presa, e você ainda continua com seu rabo preso à política. Estou me referindo à pessoa que foi solta, entre aspas, ao Tenente-Coronel Cid, porque, em tese, o processo dele já chegou ao seu fim e agora irá cumprir a sua pena. Entretanto, a sua pena, por causa do acordo que ele fez com o Ministério Público, com a Justiça, será inicialmente em regime aberto, ou seja, tirou a tornozeleira, vai cumprir a prisão em casa somente com poucas medidas restritivas. Basicamente, está em casa das 20 às 6, se apresentar ao juízo quando for determinado e etc. De outra vertente, quem foi preso foi o presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Pesca e Aquicultura, o Abraham Lincoln. Foi preso em plena CPMI. Ele foi lá depor para a CPMI, lá do INSS, que foi aquele escândalo, um rombo de milhões, e ele saiu preso. E aí eu recebi questionamentos se a CPMI ou CPI, porque nesse caso é uma CPMI porque é mista, tendo o Senado e a Câmara do Deputado na sua composição, por isso é uma comissão parlamentar mista de inquérito, se eles têm poderes para assim prender uma pessoa. E nesse caso a Constituição é muito clara quanto a isso. Lá no artigo 58, parágrafo 3º, fala que a CPI ou CPMI, porque tanto faz, é a mesma coisa, mudando somente a sua composição, tem poderes de investigação próprios de autoridade judicial. Ou seja, ela poderia sim dar ordem de prisão. Ainda mais, vou além disso, pode dar ordem de prisão porque qualquer cidadão pode dar ordem de prisão, desde que seja em flagrante. E segundo a CPI, ou CPMI, houve flagrante no crime de falso testemunho. O Abraham Lincoln, por 4 vezes, teria mentido no seu depoimento. Aqui eu quero fazer uma ressalva em relação a uma possível hipótese de falso testemunho, que seria em relação a uma contradição do Abraham Lincoln com conhecer aquele senhor do INSS, o velho da cabeça branca do INSS, o velho do INSS. Por quê? Eles deduziram que, quando questionado se ele conhecia, ele ficou em silêncio, exercendo o seu direito que ele conseguiu lá no Supremo através de um habeas corpus preventivo. E depois, ele em algum momento teria dito alguma situação que estava com esse senhor. E aí foi declarada a pena de falso testemunho por causa dessa suposta contradição. E aqui eu queria fazer essa ressalva justamente por causa de um ponto. Justamente porque o silêncio não pode ser presumido como sim ou como não, salvo quando determinado pela lei. E nesse caso, ainda mais numa fase de inquérito de um possível processo criminal, o silêncio nunca pode ser interpretado como sim ou como não, até porque não há nenhuma previsão legal sobre isso. Então, sim, a prisão, a determinação da prisão, a ordem de prisão, pode ser dada pela CPMI, sim. Até porque, como eu disse, qualquer pessoa pode dar voz de prisão a outra, desde que seja em flagrante. Mas aqui eu queria ressaltar entendimento construído pelo STF ao longo do tempo, não foi o STF de agora, foi ao longo do tempo, sobre esse artigo 58, parágrafo 3º. O que é que pode, o que é que não pode uma CPMI ou uma CPI. Pode sim ordenar quebra de sigilo bancário, mas nunca quebra de sigilo telefônico, nunca determinar arestos, sequestros de bem, pegar o bem para si. Não pode nunca determinar quebra do segredo de uma ação judicial. Se tem uma ação judicial com segredo de justiça, a CPI ou CPMI não pode determinar a quebra do sigilo. Entretanto, pode-se utilizar de documentos de inquéritos sigilosos. Então, perceba, a competência de uma CPI, CPMI é muito grande. Não é à toa que quando teve aquela CPI lá das vacinas do governo Bolsonaro, eu acompanhei de perto aqui no canal, porque era um tema relevante e sim, CPI não é brincadeira, é coisa séria. Apesar de que sua consequência fática no mundo presencial, no mundo real, dependa sim muito da justiça, mas se houver uma investigação concreta, com provas, produção de provas reais, pode sim, inclusive, levar alguém à prisão. Mas, em suma, tirando isso tudo de CPI, CPMI, se pode ou não pode, o que eu queria fazer nesse vídeo, eu queria alertar nesse vídeo, é você que tem sua marra política, aquela venda que eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro. Não tenha seus olhos vendados para político.
Não tenha político de estimação. Veja, em um caso, Mauro Cid. No outro, escândalos lá no INSS que estouraram agora no governo Lula, que estavam presentes até agora no governo Lula. Esses escândalos saíram lá do governo antes de Bolsonaro, passaram pelo governo Bolsonaro, estão presentes no governo Lula, estavam ou estão, porque estão sendo investigados, a gente não sabe se estancou, se parou ou se continua de outro modo, mas passou, um escândalo desse passou por diversos governos, direita, de esquerda, e você aí brigando com seu amigo, com seu familiar, por causa de político de estimação. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer e não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.